Hello, hello, good morning to you, bom dia, seja bem-vindo a essa live, a sua pílula de inglês semanal começando agora. Eu sou Ana Petrosino e vou te conduzir hoje para falar sobre defesa de orçamento, de budget, né? Como que você vai defender orçamento em inglês, especialmente agora que a gente está fazendo a revisão trimestral do que foi planejado e no final de 2025 para 2026 e os ajustes de rota que são completamente comuns nessa época do ano, né? E aí a revisão de budget, o que eu gostaria de deixar claro aqui para você? O conteúdo dessa aula ele já é um conteúdo mais específico e com um nível, a exigência de nível de inglês dele é maior. Então, pode ser que você esteja começando aqui a sua trajetória, a sua caminhada com a língua inglesa, e se isso acontecer, é importante você saber que essa não deverá ser a sua primeira aula, tá? É importante você saber disso. Tem muitos outros conteúdos aqui no canal para você poder aproveitar. Mas, uma vez que você decida ficar, então seja muito bem-vindo. Aproveita e explora outros conteúdos que tem aqui também. Em contrapartida, se você está no nível de inglês já mais alto, ou você sente que já estudou muito tempo inglês, mas ainda assim, na hora que precisa falar numa reunião como essa, né, de revisão de orçamento, de budget review, com toda certeza, essa é uma excelente oportunidade para você estar por aqui e aprender ainda mais. Bem, a maior parte dos executivos, eu vejo, entram na reunião de orçamento, mas não consegue fazer a aprovação naquele momento, e muitas vezes porque falta argumentos, sim, e também falta estrutura para você conseguir completar isso. Então, eu vou mostrar para você o que você pode fazer para essa reunião acontecer, para você conseguir ter o seu orçamento defendido, e as diferentes nuances da comunicação corporativa, com exemplos muito práticos para você usar a partir de daqui a pouco aí no seu trabalho, tá bom? Então, começando aqui, como é que ancora, né, o orçamento, o budget, antes de você sair na defesa? Você precisa ter estratégia para isso. Eu vejo muitos executivos esperando todos os questionamentos acontecerem para que ele possa entrar na defesa do orçamento dele. E aí, executivo que está fechando esse orçamento, ele está defendendo a ideia, a posição, antes da pergunta aparecer. Então, um ponto de partida que é legal você ter, pensar em todos os argumentos para que você consiga fazer isso antes de, por exemplo, você responder qualquer questionamento do seu CFO, tá? Então, aqui fica a primeira dica. Vamos pensar assim, ó, você está falando sobre expansão, e aí você vai precisar de 30% a mais do que estava previsto agora para o Q2, né? Para o segundo trimestre que está entrando. Você apresenta os números, você espera uma reação, daí seu CFO questiona cada linha do que você está apresentando, você sai na defensiva e aí você tem um corte de orçamento. Parece dramático, mas é real. Antes de apresentar os números, o que você pode dizer? Prepara o terreno. Quando eu tô falando preparar o terreno, eu tô falando assim, ó, before I walk you through the figures, ou before I walk you through the numbers, I want to frame what we are actually deciding here. Então, quando você fala essa frase, basicamente o que você está fazendo é, estou preparando o terreno para o que vai vir em relação ao orçamento que eu vou te mostrar. E aí, depois que você falar isso, você vai defender o seu ponto de vista. Vamos pensar que, no meu ponto de vista, eu não estou falando simplesmente de uma decisão de custo, mas eu estou falando de uma decisão relacionada a tempo de entrega, tempo de resposta do cliente, aquilo que está, o que é pertinente para a sua área. Então, você vai falar assim, ó, this isn't a cost decision, this is a timing decision. Se for questão de timing, tá? E aqui é assim, em seguida é como se você estivesse dando um leve intimato.
The question here is whether we capture this window now. O window é a janela mesmo, tá? Então, ó, the question here is whether we capture this window now. Então, a questão aqui é, a gente vai aproveitar essa janela agora, or we pay significantly more to recover it in Q3. E aqui você está colocando, como um especialista da área, você tem a oportunidade de fazer esse contraste. O que, na minha opinião profissional, e com toda a experiência que eu tenho atendendo executivo, ele te diferencia dos demais, porque basicamente o que você está fazendo é colocando na frente do seu CFO o que acontece se essa decisão ela for em relação a custo, ela for tomada agora, quais são as consequências que tem lá para frente, que, por exemplo, nesse caso, é pagar bem mais para recuperar o que você tiver que recuperar no terceiro trimestre. E aí, a chance, não há garantias de que esse orçamento ele vai ser aprovado, mas o que há garantias é que você contribuiu com uma visão estratégica para a pessoa que vai fazer a aprovação. E isso exige estratégia, exige língua, exige inglês adequado para isso. Do contrário, você não consegue fazer, tá? Daí, basicamente, vamos pensar assim, ó, o blueprint de tudo que foi falado, tá? Não, você não entra na defesa, você redefine o que está sendo decidido a partir da sua visão. É sempre sobre a sua visão, é sempre sobre a sua experiência, sobre a sua experiência, é sempre sobre os resultados, e é sempre sobre uma análise. Porque quando você está defendendo o orçamento ou fazendo a revisão dele, que é o caso agora, de muitos vocês aqui me assistindo hoje, você já fez análise do que deu bom, do que não deu, o que está programado, o que não está, o que foi gasto, o que não foi. E esse é o momento de que você consiga antecipar essas perguntas e colocar perspectivas distintas de alguém que está executando a estratégia, tá? Então, a gente faz isso com toda certeza através da nossa comunicação. E aqui, esse exemplo que eu dei também, olha, ele traz uma perspectiva, um contraste, né? A gente está falando de custo, economia, ou efetivamente a gente está falando de timing, de tempo certo para tomada de decisão versus uma recuperação de uma decisão que não está acontecendo. O que você está fazendo é um framing, né? Então você está colocando isso de uma maneira, você está contando uma história, né? De uma maneira onde, de alguma forma, você está contribuindo com quem vai tomar a decisão final sobre como é que vai funcionar esse orçamento. E aí é o seu CFO que está fazendo isso. Vamos pensar em questão de língua, especificamente de inglês, né? Então, ó, o que eu falei? Before I walk you through the figures, or before I walk you through the numbers. Você pode falar figures or numbers. I want to frame what we are deciding here. Eu quero reforçar, eu quero falar o que a gente está decidindo. This is que tipo de decisão é essa, tá? Então, aqui é a sua posição. Então, this is a cost decision, this is a timing decision, this is a logistics decision, this is a client acquisition decision, this is client benefit decision. Você decide qual que é a decisão. Not a, daí se você quiser contrastar, tá? Não é uma decisão só de custo, mas é uma decisão de qualidade. Então, você vai fazer esse contraste. Então, this is a quality decision, quality standard decision, not only a cost decision. É assim que você fala. E aí, você vai colocar qual que é o questionamento ou a pergunta que vocês vão ter que responder como grupo, como time, ao final do dia. The question is, e aí coloca qual que é a questão, tá? Então, é importante que você saiba através de preparo, porque não adianta você entrar numa reunião como essa com qualquer tipo de inglês, porque você não vai conseguir rodar ela. Então, você, além de ter que ter todo o preparo técnico, você também tem que ter o preparo linguístico, tem que estar com o inglês adequado para que você consiga funcionar. E assim, ó, de novo, eu sempre sou muito transparente com os meus clientes, e aqui você hoje é meu cliente. Se o inglês, ele não tá ok,
possivelmente você vai entrar na reunião, você vai falar simplesmente, não vira uma reunião de debate e defesa, tá? Ela vai virar uma reunião de report. Ou seja, você simplesmente está falando o que foi investido, o que não foi, sem que você tenha feito, sem que você tenha a oportunidade de fazer qualquer pedido ou defesa, tá? Então, lembrando, de novo, essa é uma aula onde eu estou te ensinando a defender budget. E quando eu estou falando de defesa, defesa exige posicionamento. Se o seu inglês ele não está pronto para isso, vai virar reunião de report. E aqui, claro, né? Se você está falando que você precisa de mais orçamento para qualificar time, para fazer com que a área entregue melhor e tal, esse é o risco de você não resolver isso. Então, haja, tá? Vamos partir aqui para o próximo exemplo. Como é que você responde um corte sem que você gere qualquer tipo de confronto inadequado, tá, para você? Então, eventualmente, vamos pensar o seguinte, né? O que estava proposto era X milhões de investimento, mas por qualquer outra decisão, que normalmente são top-down decisions, ou seja, decisões que estão acima de quem você responde, o orçamento foi cortado. O orçamento também pode ser cortado por uma série de fatores, por exemplo, não atingiram um indicador de faturamento, um indicador de lucratividade da empresa, e aí seu orçamento ele está restrito a isso. O que normalmente acontece? Tem um recuo, né? Então tem um recuo, quer dizer o seguinte, tipo, ó, não vou falar nada, ou então você não confronta, você não questiona, e no final do dia, quem está saindo perdendo é você, a sua área, e tá tudo certo. Qual é a sintomática, né? Quando a gente está falando de uma reunião, por exemplo, uma reunião onde está havendo um corte de orçamento. Você vai olhar para o seu CFO ou para quem está propondo, fazendo a gestão de orçamento, e falar, ok, we can work with that. E aí você sai da reunião pé da vida, fula da vida, porque no final, como é que você vai entregar tudo aquilo que estava sendo prometido e proposto, quando você tem um orçamento limitado? E aqui, ó, vamos lá. Vida de adulto, né? Vida de adulto e vida de executivo. Acontece com todo mundo, não adianta sair chorando, tem que engolir o choro e executar. Então, essa não é a aula onde você vai escutar, fica lá reclamando e tal. Não, é a vida que tem que seguir. E se a vida tem que seguir, você tem que trazer argumentos para que a pessoa com quem você está falando ela possa entender um pouco mais sobre qual que é o impacto dessa decisão e fazer o que você precisa fazer, tá? Então, olha só. I understand the pressure to reduce overall spend. Overall spend são os gastos gerais. E aqui você vai fazer um alinhamento. Então, what I'd like to make sure we are aligned on is what a 20% cut means in terms of outcomes, not just costs, tá? Então, o que eu tô falando aqui, ó? Eu quero garantir que a gente está alinhado no que esses 20% de corte, ele também impacta em questão de entrega, porque quando a gente está falando de outcome em inglês significa resultado, not just cost. Então, o que acontece, qual que é o impacto dessa tomada de decisão de reduzir orçamento? E, de novo, você não entra nessa reunião sem que você tenha mapeado, né, quais são as possibilidades dessa conversa. Por que eu estou dizendo isso? Se você está olhando os indicadores estratégicos do negócio, você sabe se bateu meta, se não bateu meta, como é que foi o faturamento, não foi faturamento. Enfim, está dentro do que estava previsto, não está dentro do que estava previsto. Olhando esses indicadores, você sabe qual que vai ser o impacto da sua área. Então, vamos pensar, né? Putz, não batemos profit margem de lucro do trimestre. E aí, tipo, o que vai ser feito? O orçamento vai continuar do mesmo jeito? Existem duas alternativas. A primeira é, ok, então vai continuar tendo investimento, mas pode ser que nessa reunião você descubra que não. Então, você já tem que estar preparado para isso. É sempre o e se. E se cortarem o meu orçamento? Se cortarem o meu orçamento, eu vou ter que
vou ter que olhar qual que é a rotina ou as entregas que estavam previstas e informar o que acontece com essas entregas, certo? Então, você precisa, é super importante que, além do inglês que eu estou te ensinando aqui, porque essa é uma aula mais complexa, você tem que ter preparo para essa reunião. Não é assim, vou abrir o slide e vou lá falar qualquer coisa, porque não vai funcionar, tá? Então, basicamente, se eu for olhar no template, primeira coisa, né? Você está recebendo uma negativa, estão te cortando orçamento, não é boa notícia. Então, ao invés de ficar a pé da vida, I understand the pressure on spend. I understand the reasons for the cut. Você vai colocar ali uma empatia em questão de tudo isso, porque é uma estratégia de negócio, essa é a vida. E aí entra o contraste em relação aos outcomes. Então, outcome é uma palavra importante para você, que é resultado. What I'd like us to be aligned on is what e o percentual de corte, a 10% cut, a 20% cut, means in outcomes. O que esse percentual de corte significa em resultado? E aí você pode ser muito estratégico falando sobre especificidade. Specifically, tal coisa, por exemplo, specifically quality standards and client satisfaction, se for o caso, tá? Então, se há impacto, daí você vai mostrar qual é o impacto, colocando specifically, que é especificamente, e as áreas que onde vai ter impacto, tá bom? Bem, e aí você vai dar o seu intimato, né? O seu intimato é: if those trade-offs work, we can adjust, I can adjust. If not, I'd like to propose an alternative. Então, basicamente, o que você está falando, a gente está trocando aqui, então você está me reduzindo, talvez a gente tenha que revisar qual que vai ser a entrega, se a gente tem uma entrega menor para ser feita, o impacto agora para o segundo trimestre, depois a gente vai trabalhar para poder, né, melhorar de novo os números de acordo com o resultado do Q2, impactando no Q3. Se esse for o caso, excelente, então todo mundo está feliz com os trade-offs. Os trade-offs são as trocas. Agora, se não, porque você já colocou qual que é a consequência, você abriu oportunidade com a frase I'd like to propose an alternative. Eu gostaria de propor qual é a alternativa para você resolver isso, tá bom? Bem, então aqui é o meu segundo exemplo. E aqui, fazendo ou incentivando a aprovação desse orçamento dentro dessa reunião. Por que eu tô falando? Porque assim, basicamente, o que eu vejo é quem não tem um posicionamento claro na carreira e que tá ali escondido com o inglês mediano ou inglês fraco mesmo, assim, tá falando inglês, estudou inglês geral a vida toda, tem aula particular de inglês disfarçada de aula de conversação, e daí na hora que precisa falar inglês de verdade, né, que tá sob pressão, não consegue falar nada. Muitas vezes, na reunião de orçamento, na verdade, não é uma reunião de defesa. Como eu falei, né? Ela é uma reunião de report, uma reunião de reporte. Então, você está reportando e uma decisão vai ser tomada longe deste lugar porque você não se posicionou. Eu defendo que os meus clientes, primeiro, eles know your book, saiba o que você traz, o que você está levando para essa reunião, e não somente saiba o que você está levando para essa reunião, se prepara para ela e vai para cima. Por que vai para cima? Porque nenhuma carreira cresce no silêncio. Se você não está se posicionando de maneira adequada, quando eu tô falando de maneira adequada, você está perdendo a oportunidade. E aí, muitas movimentações elas acontecem por pessoas que têm coragem de abrir a boca e falar o que precisa, tá? Se esse não é o seu caso, se prepara para isso. Você usa de elegância, você usa de conhecimento técnico
você usa de experiência profissional, que são todos os recursos que estão à sua disposição. E é claro que você usa o recurso de ter um bom inglês para poder fazer isso. Não tendo um bom inglês, não é possível. Então, tem que resolver, tá? Então, ó, daí a sintomática entra na reunião de defesa, mas a reunião de defesa virou reunião de report, e aí nenhuma decisão é tomada, você fica aguardando a aprovação, fica aguardando a aprovação, fica aguardando a aprovação, e ela não sai, ou ela demora, e essa demora, ela impacta a sua área. A sintomática desse inglês é assim, ó, você vai lá, faz a apresentação, termina, responde todas as perguntas, você olha para todo mundo e fala assim, so, any thoughts? Do you guys have any questions? What do you think? E aí, o máximo que você escuta é, ok, we reveal the budget and get back to you, e fica com aquela cara de, putz, né, a banana amassada, não conseguiu ter o que precisava. Parece brincadeira, mas é real. Como melhora? Amarra o fio, based on what we've discussed, based on what we've talked about. I believe we are aligned on a strategic rationale. I believe we are aligned on what is important here. E aí você vai colocar o que é importante. Coloca as duas opções que tem. Então, ó, the decision in front of us is straightforward. A decisão que está na frente da gente, ela é direta. Approve the budget as proposed or capture a Q2 window, por exemplo, né? Aprovar como proposto ou capturar a janela, aproveitar a janela de oportunidade do segundo trimestre. Or we can revise the scope. Ou então a gente pode revisar o escopo. O que acontece com boa parte dos profissionais? Eles não têm coragem de falar a última frase, que eu ainda não te disse, que é, which direction would you like to move? Então, ó, temos essa situação, minha sugestão é A ou B, e aí, decidam. Isso não é garantia de que você vai ter uma resposta na hora, porque dependendo da cultura, as pessoas realmente precisam avaliar um pouco mais, entender, discutir com outras áreas, e ok, tá? Mas isso aqui é uma forma muito mais objetiva de fazer com que o business ele rode por causa da sua postura profissional. Eu chamo isso de posicionamento, tá? Então, termina com which direction would you like to move? E faz o questionamento. Tem que fazer o questionamento. Não deixa a conversa parar no a gente vai pensar e te dar a resposta, a gente vai avaliar e te dar a resposta. Tente, trabalhe. Na verdade, não é tente. A palavra, o verbo certo é trabalhe. Trabalhe para você extrair uma direção o mais rápido que você puder. Porque daí você já vai estar orientado, você vai ter uma ideia, tá? E às vezes pode ser que a pessoa ela não tenha uma direção certa, mas ela pode, e algumas vezes ela abre qual é a tendência da decisão dela. We are prone to do that, a gente está mais tendenciando a fazer tal coisa. Então, você já tem mais ou menos uma definição de como que as coisas vão rodar, tá? Então, basicamente, o que eu trouxe aqui para você foi um conteúdo mais denso, porque ele realmente é, olhando e fazendo com que você tenha a oportunidade de melhorar, defender o seu orçamento agora para esse finalzinho de trimestre, que é o que a gente está vivendo aqui agora nessa semana, tá? Bem, dito tudo isso, olha só, existe muito conteúdo disponível na internet hoje para você poder melhorar o seu inglês, mas eu julgo que muitas vezes é uma super perda de tempo e energia, né? Porque o conteúdo ele não foi feito para sua área, ele não foi feito para entender negócio do jeito que a gente conversou aqui hoje, né? De defesa de orçamento, quem que tá falando? Que professor particular tá falando de defesa de orçamento? Eu tô falando de defesa de orçamento porque eu consigo falar sobre revisão e não só defesa, mas revisão de orçamento, porque eu sou dona de empresa e a gente tá fazendo isso aqui agora. Então, assim, ó, fica aqui para você a oportunidade de você primeiro praticar isso aqui ao vivo comigo no próximo sábado, porque eu vou fazer um workshop ao vivo, e eu sempre incentivo profissionais a estarem comigo.
para praticar, para entender quais são todas as nuances de inglês para negócios, que não somente a gente está falando de orçamento, mas a gente está falando de apresentação, de reunião, de posicionamento, autoridade, linguagem, uma série de coisas que precisam ser praticadas para que você consiga evoluir, tá? Então, se você está me assistindo aqui através do YouTube, é só você deixar um comentário, o comentário é workshop, comentando o workshop, você tem a chance de reservar uma vaga. E eu vou falar, sempre falo, quem deve estar comigo? Executivos que precisam melhorar o inglês, que têm uma necessidade urgente de melhorar esse inglês. Estou falando melhorar o inglês nos próximos 3, 4, 5 meses, que precisa ter resultado mesmo, e que está disposto a investir tempo, energia, recurso financeiro para poder resolver. Não venha, se você assim, eu só quero melhorar o meu inglês porque eu gosto de inglês. Eu adoro que você goste de inglês, tá tudo certo. E que bom que você gosta, eu também gosto de inglês, mas o meu trabalho, ele envolve criar estratégia para quem precisa, necessita, urgente ter resultado. E por causa disso, existem rotas muito específicas e que tomam, né, recurso, tempo, energia para a gente poder pensar na rota, dar atendimento adequado. Então, se esse é o seu caso, venha, tá? Se você é só um curioso e tal, aqui, ó, o canal do YouTube, ele vai te apoiar, ele vai te ajudar de todas as formas, no Instagram também, é excelente. Até que esse momento de você falar, putz, chegou a hora de eu investir, eu preciso resolver isso. Daí, o workshop, ele é fundamental para você, então você comenta o workshop e você vai estar comigo. Agora, para você que, putz, Ana, não sei se vou conseguir e tal, e lá, sempre tem rotas, né, alternativas. Meu curso de Grammar for Business Negotiation, de gramática para negociações de negócio, ele é excelente, especialmente para você que quer dar uma repaginada na sua gramática com foco gramatical, tá bom? Com um apelo gramatical forte, porque basicamente o que a gente fala ali, o que eu entrego, é uma revisita à língua, né, às estruturas gramaticais que prevalecem dentro de um contexto de negociação em inglês. Então, você pode escrever aqui Grammar, que você vai receber o link também para você ter acesso. Praticando ao vivo comigo, é claro que sempre é melhor, né? Porque no final eu consigo ver sua pronúncia, eu consigo ver como que você está usando preposição, como que tá tempo verbal, tudo isso tá à sua disposição e aí a oportunidade ela é maior, certo? Bem, dito tudo isso, um prazer estar aqui com você. Tenha uma semana incrível e a gente se vê sábado que vem para quem estiver ao vivo comigo. Executiva e executivo decidido a resolver. Venha. Bye, guys. Take care. Bye.